é um jornaleco, já um cara já que é ultrapassado. Eu não sei como é que ele comenta futebol ainda. O time que não tem tradição em Libertadores, né, como fala, que é o Corinthians, simplesmente ganhou do Chelsea, né, no Mundial de Clubes, né, sendo campeão do Mundial. Só foi só em cima do Chelsea. Só isso. Agora, os recursos do Memphis, a dobradinha com o Yuri mais à frente e o Garro é um negócio que não tem explicação, né? Ontem eu até... E o Corinthians tem mais qualidade, a verdade é essa. Se você for olhar, pega aqui, por exemplo, o que foi o jogo de ontem. Por mais que o Soteldo tenha... Gostar porque você não gosta mais de nada do que eu falo. Depende. Eu traria Seedorf. Hã? Eu traria o Seedorf. Bom, galera, será que hoje a gente tem o melhor trio de ataque do Brasil? Yuri Alberto, Memphis Depay e também o Rodrigo Garro. Bom, alguns jornalistas já estão rasgando elogios, tá, a esse trio de ataque. Eu vou colocar aqui para vocês verem. E também tem jornalista que não tá aceitando, não aceita esse elenco do Corinthians. E aí eles arrumam alguma forma de criticar. Dá uma olhadinha. Agora, os recursos do Memphis, a dobradinha com o Yuri mais à frente e o Garro é um negócio que não tem explicação, né? Ontem eu até brinquei, se tivesse com a 10 eu votaria nele, mas com a 8 eu não vou votar, mas com a 8, com a 10, o que o Garro faz com a bola, os espaços que o Garro acha no meio da marcação adversária e onde ele consegue colocar a bola, com os recursos que o Memphis tem, de ocupar espaço entre a marcação, receber essa bola e numa inteligência, esse gol aí que a gente está mostrando agora, foi um negócio espetacular, né, Renata? É cinema. E o Corinthians tem mais qualidade, a verdade é essa. Se você for olhar, pega aqui, por exemplo, o que foi o jogo de ontem. Por mais que o Soteldo tenha entrado bem, o Escobar tenha entrado bem e, inclusive, feito a jogada do gol do Guilherme, mas você olha para o banco do Corinthians, você compara, o banco do Corinthians ontem tinha um Coronado, por exemplo, que nem entrou, tinha um Thales Magno, que entrou na sequência do jogo. Então, é um elenco muito mais qualificado que o elenco do Santos. E o time titular, então, nem se fala. Na comparação do que jogou ontem, não é o Santos daqui de março. Ah, porque aí veio o Zé Rafael, aí veio o Verón, aí veio o Barreal, aí veio o Thiago Maia. Esses caras não chegaram, esses caras não estão jogando. Então pega o time de ontem e compara com o time do Corinthians, a diferença de qualidade é muito grande. Não tem ninguém no meio-campo do Santos, por exemplo, jogando o que o Carrilho joga. Não tem ninguém jogando o que o Martini joga no Santos. Não tem uma dupla de zaga, como o André Ramalho e o Tchoca, muito bom o garoto, né? Cada vez mais firme, se consolidando. Pega a dupla de zaga do Santos e pega a dupla de zaga do Corinthians, nossa, é um disparate, é um abismo. Se o Corinthians hoje não é primeiro como o melhor trio de ataque, pode ter certeza que no mínimo tá em segundo lugar, tá? Como o melhor trio de ataque. Porque Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, que essa galera engajou, não é brincadeira. E aqui a gente tem sempre, né, os nossos jornalistas que criticavam bastante o elenco, aqueles jornalistas críticos, né, que criticavam bastante o time do Corinthians. Mas aí, como agora você não tem como criticar o ataque, o bom momento do clube, então você começa também a atacar as finanças do Corinthians, né? Engraçado, olha o que o Renato Maurício Prado disse, eu não vou nem pôr vídeo aqui, mas só colocar o que ele disse aqui, tá na capa do vídeo, enfim, olha o que ele disse. O Corinthians formou um dos melhores trios do Brasil com calotes, diz Renato Maurício Prado. O Corinthians montou um seu trio dando calote. Vou dar uma resposta aqui pro Renato Maurício Prado. Quando o Corinthians contratou o Yuri Alberto, o Corinthians cedeu de 2 a 3 jogadores. Os dois nomes que eu me lembro era o Duqueiroz e também o Mantuan, que o Corinthians cedeu ao Zenit da Rússia por uma porcentagem do Yuri, eu acho que foi 50%, eu acho que teve até mais um jogador envolvido. E o Corinthians contratou o Yuri Alberto e não deve nada pro Zenit. O Rodrigo Garro veio ao Corinthians, o Corinthians comprou, pagando aí quase cerca de 30 milhões, acho que de reais, enfim. O Corinthians está pagando as parcelas tranquilamente pelo Rodrigo Garro. O presidente do Corinthians já veio a público informar o parcelamento, tá pagando, enfim. Então, assim, tá devendo? Tá devendo, mas tá pagando. Tá beleza, tá contratado, o Corinthians por enquanto não deve nada referente ao Garro, tá pagando as parcelas, tá? E o Memphis Depay, todo mundo sabe, todos os jornalistas sabem que a patrocinadora do Corinthians bancou a vinda do Memphis Depay. Ou seja, não é o Corinthians que tá pagando o jogador, mas sim a patrocinadora. O Corinthians tá pagando uma porcentagem, mas uma porcentagem pequena, tá? Então, cara, como que o Corinthians monta um trio de ataque e tá dando calote?
Como que o Corinthians dá calote montando um trio de ataque desse? Me fala. Se o Memphis veio por patrocinadora, Yuri Alberto tudo ok e o Garro tudo ok. Cara, é muita, mas muita maldade do senhor Renato Maurício Prado falar um negócio desse. Bom, mas enfim, né? Ele deve estar com alguma dor de cotovelo, né? Ele adora criticar o Corinthians, afinal, é um jornaleco, já um cara já que é ultrapassado. Eu não sei como é que ele comenta futebol ainda, porque literalmente é um cara completamente ultrapassado que não sabe equilibrar os seus comentários ou fazer um comentário minimamente bom, pelo menos quando o assunto é o Corinthians. É um cara, é um jornaleco, é um jornalista completamente ultrapassado. É isso que o senhor Renato Maurício Prado é. Não só ele, né? Tem outro ultrapassado também, que é o Flávio Prado, né? Tem uns dois, tem quase os mesmos nomes ainda, né? O quê? São irmãos? Né? Libertadores não é DNA do Corinthians. No Paulista é capaz de ganhar do Real Madrid na final, mas em Libertadores é capaz de perder para o Celta de Vigo. O Corinthians não tem tradição em Libertadores. Flávio Prado vai dizer isso ao Botafogo, que acabou de ganhar a sua primeira Libertadores, né? Então quer dizer que talvez o Botafogo também não tenha nenhuma sequer tradição em Libertadores. Falar algo mais. O time que não tem tradição em Libertadores, né, como fala que é o Corinthians, simplesmente ganhou do Chelsea, né, no Mundial de Clubes, né, sendo campeão do Mundial. Só foi em cima do Chelsea. Só isso. E outra coisa que eu quero falar aqui, que o Corinthians, senhor Flávio Prado, né, só não ganhou a Libertadores de 2013 porque a senhora Comebol não permitiu. Haja vista que a gente tinha um árbitro totalmente pilantra, que era o senhor Amarília na época, em 2013, e foi só por isso que o Corinthians não foi campeão da Libertadores em 2013, tá? Só por isso. Então, vim me falar que o Corinthians não tem uma tradição. Meu irmão, o Corinthians é campeão da América do Sul, campeão de Libertadores e 2 vezes campeão do mundo. Como é que um cara desse fala um negócio desse assim, cara? Me explica. O Corinthians era para ser bicampeão da Libertadores seguida. Tá? Foi campeão invicto em 2012, em 2013 era para levar tranquilo. Quem acabou levando foi o Atlético Mineiro, mas se o Corinthians não fosse garfado, irmão, já era. Então vem falar que não tem tradição, mano, vão se lascar, cara, vocês não merecem, talvez, a posição hoje que vocês têm aí. Quem não viu o vídeo ontem, que eu postei aqui no canal, eu vou colocar só um trechinho para vocês verem de novo do que o Beija falou. Tô falando sério, eu acho que vai ser campeão paulista. Acredito que será campeão paulista, mas eu acabaria o paulista, eu já trocaria na hora. Na hora. Acabando o Campeonato Paulista, eu no dia seguinte tenho outro treinador já para assumir o clube aí. Quem? Você não vai gostar porque você não gosta mais de nada do que eu falo. Traz o Seedorf. Eu traria Seedorf. Hã? Eu traria o Seedorf, holandês. Qual que é a experiência que esse cara tem como treinador? Seedorf. Tiraria o Ramon Dias. Ramon Dias, técnico do Corinthians. Tiraria ele e traria o Seedorf. Palavras do senhor Beija. Esse ama o Corinthians, hein? Esse é corintiano fervoroso, hein? Esse é um baita de um corintiano, hein? Beija, vamos lá. Ramon Dias pelo Corinthians, tá? 44 partidas, 26 vitórias, 10 empates... 26 vitórias, hein? 10 empates, 9 derrotas somente, 73 gols marcados e 44 gols sofridos. Isso aqui é pro Beija, né? Que quer tirar o Ramon Dias do Corinthians ao finalizar o Campeonato Paulista. Beleza? E só para finalizar esse vídeo aqui, falando um pouquinho da humildade do Memphis Depay, né? Ontem foi aniversário do jogador do Corinthians e ele convidou todos os funcionários do clube, tá, do Corinthians, para sua festa, e exigiu que todos fossem de terno, pois só vê os funcionários com a roupa de trabalho. Para aqueles que não têm terno, o Memphis Depay resolveu tirar dinheiro do próprio bolso para poder comprar para os funcionários do clube os ternos. Tem que dar os parabéns ao Memphis Depay, porque é um cara que ele sabe se relacionar com as pessoas. Ele é um cara que demonstra humildade. Não é qualquer cara que vem da Europa aí. A gente tinha até brasileiro aqui no Corinthians, né? Vulgo William, que veio aqui e não teve a mesma humildade, tá? Pelo contrário, né? E o Memphis, cara, é um exemplo de humildade dentro do Corinthians, tá? O que esse cara faz e como ele se relaciona com a galera só faz todo mundo gostar dele. E talvez ele é um cara midiático, muito midiático, pela sua personalidade e pela sua forma de tratar os outros também. Então, cara, parabéns pro Memphis, cara, de verdade, porque não é todo jogador que é assim. A gente tem jogador aí que é chinelinho, jogador chinelinho, tá?
e se acha o rei da cocada preta. E, cara, não tem humildade nenhuma. O Memphis dá um exemplo de jogador e de humildade. Então, meus parabéns ao Memphis Depay aí por essa humildade. E feliz aniversário, né? Que foi ontem. Bom, é isso, galera. Eu vou voltar na próxima aqui com mais repercussão do Corinthians, que estiver acontecendo, enfim. Eu vou comentar aqui com vocês, beleza? Só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Tem meu link aqui do Instagram, das redes sociais aqui embaixo. Me segue por lá. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!